Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje nós vamos falar sobre a falha na comunicação. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta, a página Falando de Parapente no Facebook. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para um amigo que eu não vejo faz um tempo, que voa lá em Saquarema, o tiozão do bode. Eu sei que tem um outro tiozão lá em Saquarema, aliás, um abraço para o Werneck. E pro pessoal aí, os alunos do Werneck, os ex-alunos do Werneck também. Mas eu quero mandar um abração pro tiozão do bode lá, voava em Serra Negra com a gente, agora tá morando em Saquarema, já faz um tempo, por sinal, e voa por lá. Tá certo? Um abração aí. Bom, vamos falar então de falha de comunicação. Existem vários tipos de falha de comunicação durante o voo, e quando eu fiz o CIV, eu conversei com o Kurt sobre isso, e ele deixa bem claro na palestra dele, né, na preparação, no briefing para o CIV, essa questão da falha de comunicação. Muitas vezes a gente acha que a falha de comunicação está só no rádio, né, que a gente não vai conseguir falar ou por algum motivo o rádio deixa de funcionar e a gente não vai estar falando com os nossos companheiros. Mas eu vou usar um exemplo recente, que foi a colisão que o Rômulo PQD teve lá com um amigo dele no ar. Esse vídeo correu muito aí a internet. Aliás, um abraço, Rômulo. E esse vídeo correu muito aí a internet. Eu vou usar ele como exemplo, né? O próprio Rômulo ali fala que o amigo dele pediu para ele filmar a manobra, né, que o duplo estaria fazendo com a passageira, e eles deixaram ali de se comunicar por algum motivo e houve uma falha ali, porque o piloto do duplo não falou que ia fazer um engover ou aquela manobra e acabou se chocando com o Rômulo que estava ali perto para filmar a atividade ou a manobra que o piloto ia fazer, mas não sabia qual que era a manobra. Ou seja, esse é um caso extremo, óbvio, houve uma colisão aí e tudo mais. Mas eu vou passar agora para o dia a dia. Quantas vezes você não teve que desviar bruscamente de um amigo no lift porque não percebeu, ou não sinalizou, ou não viu que ele ia fazer uma curva naquela hora, né? Muitas vezes as pessoas fazem um lift mais curto, não vão até onde realmente todo mundo está indo e acaba dando de cara com outras pessoas. Falha na comunicação visual, no caso. Não é nem a questão do rádio, mas enquanto você está voando também há uma comunicação, né, entre as pessoas, não só falada, verbal, mas visual ali, e todo mundo de alguma forma está se comunicando. E a dica que eu dou é exatamente essa, eu já falei em um vídeo, mas eu vou repetir aqui. Quando você estiver voando e você estiver fora do campo de visão do seu amigo, né, trate de assoviar, de dar um grito, como se fosse um uhul, tô curtindo aqui, sabe? Só para ele saber que você está perto dele, né? Então mantenha sempre essa comunicação. Esteja atento durante o lift, por exemplo, quando você vai fazer uma curva. Se você cruza as pernas, né, você está sinalizando para as pessoas que estão em volta que você vai fazer uma curva para aquele lado. Então essa prática de cruzar as pernas é como se fosse dar seta, né, no parapente. E existem outras formas de falha de comunicação, como eu falei para você, o próprio rádio, né? Você não confie 100% no rádio, porque a maioria das vezes ele falha, né? Quer dizer, a maioria não, mas boa parte das vezes ele falha. Ou você não escuta o que está sendo falado, e isso acontece muito por causa do vento, o vento é muito forte, e às vezes você não escuta exatamente o que está falando, ou o volume está baixo, ou a bateria acaba, ou a transmissão não consegue chegar porque tem problema nos rádios. Então, quer dizer, a rádio sempre dá um problema, então não confie 100% no rádio, tá? Aliás, não confie nem 50% no rádio. Por exemplo, se é um voo que você está sob instrução, né, do seu instrutor, os primeiros voos geralmente são assim, seja bem brifado, converse muito com o instrutor antes de fazer o voo, como vai ser a aproximação, como vai ser o voo, o que você deve fazer, se comportar, porque se você decolar e o rádio não funcionar, você não vai ficar preocupado, né, com o que o instrutor estaria dizendo ou não. Você já sabe, você está brifado, você sabe o que vai acontecer e o que você vai ter que fazer até chegar ao pouso. Então isso dá uma certa tranquilidade, né? E a questão da falta de comunicação reflete em
todo voo. Como eu falei, rádio, verbal, visual, existem várias formas da gente se comunicar e é importante que você preste atenção em todas elas para poder estar sempre ligado no que está acontecendo, né? E também aumente o nível de segurança da sua rampa ou do seu voo ou do voo com os seus amigos, né? Durante um cross, por exemplo, o ideal é que todo mundo se comunique, óbvio, por rádio, mas como eu te falei, muitas vezes você vai ter que lançar a mão de comunicação verbal, né? Uma dica também é, quando você está de frente com o vento, o barulho do vento é muito forte. O ideal é quando você vai tentar entender o que seu amigo está falando, vira um pouquinho a cabeça. Se você vira a cabeça, corta aquele barulho do vento passando. Então, muitos amigos eu vejo um gritando com o outro no voo, ô, viu, faz... Só que com o vento assim você não vai entender nada. A hora que a pessoa começou a falar, Ricardo, tal, você vira de lado para cortar aquele barulho do vento e você tentar entender, né? O ideal é que todo mundo preste atenção, porque outra falha de comunicação, essa é importante, e aí eu cito novamente o Kurt. Quando eu passo aqui, por exemplo, algumas dicas, né? Eu falo assim, um pouco de freio, tal, tal, tal. Vocês estão vendo a minha mão aqui, eu fazendo um freio, mas isso é irreal, tá? Pode gerar uma falha de comunicação. Você acha que realmente tem que dar 1 palmo, 2 palmos de freio, e não é isso. Tem que ser o suficiente para você fazer o que você está querendo fazer. Esse movimento que eu faço aqui é só realmente ilustrativo, né? Então eu vou explicar aí uma manobra, uma forma, alguma coisa. Eu já falei muito sobre stall, já falei sobre flyback, sobre um monte de coisas. E pode ser mal interpretado. Muitas pessoas podem ver aquilo ali e achar que é uma regra a altura que eu estou colocando a mão aqui. E não leve isso em consideração e preste atenção nessa falha de comunicação, porque vai depender da velocidade, vai depender de diversos fatores. Então, quando eu passo aqui e falo alguma coisa, uma dica, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que conter avanço, tem que, sabe, pilotar desse jeito, daquele jeito, na realidade é o suficiente para controlar a vela. E como que você aprende isso? Já falei dezenas de vezes, treino de solo, né? No treino de solo você vai pegar o movimento da sua vela, o que ela faz, o quanto você tem que dar de comando. Então nunca se prenda a essas dicas que eu dou nesse sentido. Pode haver uma falha grave de comunicação aqui, né? Quando eu sinalizo alguma coisa e você vai querer levar ao pé da letra, né? Isso também reflete na rampa, com o seu instrutor, com seus amigos. Quando alguém fala assim, você tem que fazer isso aqui, tal, fazer isso, aquilo, né? Eu sei que você já leva isso em consideração, mas preste atenção nisso, filtre isso, porque vários acidentes são ocasionados por causa dessas falhas de comunicação. Então é importante que nós estejamos atentos para que isso não nos pegue de surpresa, tá certo? Então, recapitulando aqui, o quanto você puder se comunicar com os seus companheiros de voo, vai melhorar a segurança e vai melhorar o voo, né? Legal, claro, tem hora que você quer estar quieto, tem hora que tô curtindo meu lift aqui, não vou ficar gritando com os outros, não, assobiando, para, você é louco. Mas vai ter momentos que você vai perceber que é necessário você ter essas comunicações, né? Às vezes é até visual, né? Você está indo em rota de colisão no lift ali assim, ou você cruza a perna, ou você sinaliza com a mão que está saindo, né? Ou você realmente dá comando e com o corpo você já mostra que você está saindo, quer dizer, então são várias formas de você mostrar o que você está fazendo, de mostrar onde você está, né? Sem contar com o auxílio propriamente dito do rádio, né? O rádio também é uma ferramenta importante, o rádio é super importante, né? Aliás, já falei também, evitem falar conversas paralelas no rádio, atrapalha quem está voando. Deixa o rádio para ser usado realmente para falar o que é necessário. E muitas vezes é necessário uma comunicação rápida ali e tem gente falando bobagem, bobagem às vezes, conversa paralela, que às vezes é até importante, mas é paralela, né? Podia ser dito em outra hora, no rádio. E aí atrapalha todo o voo e atrapalha todo mundo que está voando, causando problemas. E também tira a concentração de quem está no ar. Não tem coisa mais chata do que você estar voando ali
e ter um rádio buzinando ali, alguém falando na orelha enquanto você está tentando centralizar uma termal ou fazer qualquer coisa, né, que você precise de atenção. Então, essa dica é valiosa, né? Estejamos todos conscientes de usar o rádio de forma consciente e espertos na comunicação, seja ela verbal, seja ela visual, seja através de gestos, seja através de assovio, do que for, tá certo? Eu espero aqui que esse vídeo tenha alertado você e tenha despertado alguma coisa interessante aí, que você pare para refletir isso, porque essa dica aqui na realidade é bem para a gente melhorar a nossa segurança em voo, tá certo? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me manda um vídeo da sua rampa com o celular deitado, tá bom? No falandodeparapente@gmail, que eu coloco aqui na edição assim que der, tá certo? Eu volto depois então falando de parapente. Valeu!